Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 10 de abril de 2025, quinta semana da Quaresma, quinta-feira, cor litúrgica roxa. Santo do dia, Santa Madalena de Canossa. Ela que exclamava: Faça conhecer a Jesus Cristo. Tudo acontece no século XVIII, em Verona, e essa santa mulher, desgastada com tantas dores, sendo de família rica, abriu mão de toda a sua riqueza e ingressou nas Carmelitas Descalças. E o amor ao crucificado e ressuscitado ardeu no coração dela de tal forma que, com as companheiras, tornaram-se testemunho desse amor. Querida Santa, a tua lembrança nos ensina a alegria da caridade. Não podemos viver na tristeza e no egoísmo próprio dos nossos tempos. Por isso, ajudai-nos a viver a caridade para com os mais necessitados ao nosso lado e que eles possam descobrir a face de Cristo crucificado. Amém. Ouçamos com atenção a leitura de hoje, pois o Senhor se manifesta. O Senhor se revela. É assim que acontece na primeira leitura, no Salmo responsorial e no Evangelho. Ouçamos com atenção. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Abrão prostrou-se com o rosto por terra, e Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo. Tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus descendentes para sempre. Uma aliança eterna para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e os teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, como o país de Canaã, como propriedade para sempre. E eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão: Guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 104. O Senhor se lembra sempre da aliança. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai-o constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaac. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Evangelho de João, capítulo 8, de 51 a 59. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: Agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso é maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes ser? Jesus respondeu: Se me glorifico como também os profetas. Jesus respondeu: Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu conheço, e se dissesse que não conheço,
seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo suas palavras. Vosso pai Abraão exultou ao ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: Nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vimos ontem também no Evangelho que Jesus se coloca e se identifica como eu sou. O eu sou é o nome de Deus, Yahvé, eu sou. Quando Moisés, lá em Gênesis, capítulo 3, no versículo 10, pergunta, então, a Deus, né? Tá, eu vou lá libertar o povo dos egípcios, mas qual é o seu nome, Senhor? Como que eu vou chegar? Eu vou falar que o Senhor é nosso Deus, mas qual é o seu nome? Deus falou para Moisés: Você vai me chamar de Eu Sou. Pronto, eu sou. Então, é assim que Jesus se identifica agora diante das autoridades que querem crucificá-lo, principalmente ali no templo. Então, ele fala: Eu sou. Né? Abraão exultou de alegria ao ver o meu dia, viu e alegrou-se. Então, diante dessa afirmação de Jesus, os judeus disseram então, nem sequer tem 50 anos. E viste Abraão, olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Lembra lá em Gênesis, quando o Senhor falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhantes? Ali estava então a glória de Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Jesus também estava na criação. Ah, mas Jesus só nasceu centenas de anos, ou milhares de anos, ou talvez milhões de anos depois da criação. Mas para Deus, que são milhões de anos? Deus é onipresente, Deus pode estar em qualquer lugar ao mesmo tempo, é onisciente. Então ele pode tudo, tudo pode. Então, esse mesmo Jesus, agora conhecido em carne e osso, gerado por uma mulher, que na sua substância é 100% homem, 100% Deus, ele se manifesta agora aqui à humanidade, em forma de homem, mas não deixando de ser Deus, abrindo mão das prerrogativas de ser Deus para que nós conhecêssemos a verdade, para que, através de Jesus, nós entendêssemos o sacrifício de cruz, que seu sangue libertador, como que nos libertou de todo pecado, porque a vitória de Jesus na morte nos trouxe a ressurreição, nos trouxe a salvação. Então é isso que o Salmo louva. O Senhor lembra sempre de sua aliança. Esta aliança que foi feita com os profetas, principalmente com Abraão, com Moisés. Esta aliança, que desta aliança gerou Jesus, projetando Jesus. É isso que fala também na primeira leitura de hoje, né? O Senhor promete a Abraão que seria o rei dos seus descendentes. Olha, o Senhor disse a Abraão: guarda a minha aliança e tua descendência para sempre. Então, em Abraão, Abraão que teve essa visão também do tempo do Messias, desse tempo de misericórdia, onde o Senhor se encarnaria, né? Onde o Senhor e participaria também das nossas dores, nos mostrando o caminho da salvação, o plano de salvação. E queremos glorificar a Deus, porque Santa Madalena de Canossa viveu isso. Criança, teve doença, viveu sua adolescência na cama, com todas as suas dificuldades, manifestou o amor como ela conheceu, né? O amor ao crucificado ardeu no coração de Madalena e ela testemunhou Jesus modificando tudo a seu redor. Por isso tudo louvamos e bendizemos a Deus. Que possamos conhecer Jesus, que possamos aceitar a verdade
porque se alguém guarda a palavra em Jesus, jamais verá a morte e será ressuscitado nos últimos dias. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, multiplicando em suas redes sociais, divulgando este estudo, esta abordagem da liturgia diária, para que mais corações conheçam o Cristo crucificado e ressuscitado. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.